Querido web espectador e querida web espectadora, hoje eu quero voltar a um tempo onde a internet não era só redes sociais, onde a internet era quase uma terra sem lei, a gente ligava o PC só pra dar risada, ver bobagem, ver memes e acessar os blogs de humor e curiosidade. Essa foi praticamente minha infância e pré-adolescência inteira e, acredito eu, a infância da molecada que tinha acesso à internet. Hoje iremos dar um passeio no tempo para as épocas dos blogs de humor, de curiosidade, de terror e até mesmo mais 18. Depois dessa longa introdução, eu sou o Jake Tokugawa, sejam bem-vindos, deixe seu like, se inscreva no canal, aproveita, pega um lanchinho que a nossa viagem vai ser um pouquinho longa, tá? Bora pro vídeo então. Parece que eu tô voltando pro negócio dos anos 50, né, cara? Mas não faz nem 10 anos que essas porra morreu, mas beleza. Começaram com o Leninja a saber que eu tô voltando pra pré-adolescência, onde eu chegava na escola, ligava o PC e acessava só pra ver os novos posts e bobagens das Regicomics que eu amava. Hoje é Regicomics, né? Mas na época era tirinha meme. Hoje é Regicomics. Hoje eu ouvi falar que é Regicomics, então beleza, Regicomics. Mas era tirinha dos memes, tá? O Leninja, além de ser um blog de humor, tinha uns postadores que eles sempre postavam com as suas particularidades. Era quase que um personagem, quase que uma persona. Alguns postavam com algum comentário que só aquele postador tinha, como o Ninja Negro, que era um dos meus favoritos. Sempre gostei das postagens dele. E também do Ninja Rosa, que poucas vezes lembro dele postar, mas o auge dos dois foi no YouTube, onde os dois faziam gameplay com humor. Passava tardes e tardes assistindo eles e rindo com as coisas que eles falavam e dos memes, né? A parada da internet nessa época eram os memes. O Leninja tinha uma espécie de história, onde ele foi melhor desenvolvida no The Legend of Leninja. Eu sou gago, cara, não ajuda aí. No The Legend of Leninja, que tem aqui no YouTube. Tínhamos também o Ninja Amarelo, o Amarelito, que era o editor das gameplays do canal do YouTube Leninja Mode e no canal da Ubisoft quando eles migraram para lá. A Ninja Branca era a única garota da equipe, responsável pela limpeza e conservação do dojo, o lar dos ninjas. Ela era moderadora, né, para ver, acho que os comentários ali, tudo que eles postavam, se não era nada errado. O Ninja Verde era o aprovador de tirinhas do blog, juntamente com o Ninja Negro, segundo a wiki deles, a wiki mais bosta que eu já vi de uma comunidade. O Ninja Vermelho era o que menos postava tirinha nos blogs, o figurante de sofá do site deles. Eu nem lembrava desse cara, né? O Ninja Azul é o mais novo da equipe, segundo as porcas pesquisas que eu fiz. Ele é retratado como um novato, um noob. Nossa senhora, um noob. Você lembra quando noob era algo tipo um xingamento, cara? Ai, eu acho que eu tô ficando velho. Ele contava piadas sem graça e é o menos habilidoso da galera. Sem dúvida foi o blog que eu mais passei tempo na internet, me contorcendo de rir na cadeira por conta dos memes e dos vídeos engraçados que eu assistia. Era assistir o vídeo e pro blog. Era assistir o vídeo e pro blog. Essa era a minha tarde. Até a noite, quando minha mãe falava: sai desse PC, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa que preste. O Mortadela foi um site de humor e conteúdo do início da internet aqui no Brasil. O Mortadela foi ao ar em 1995. Basicamente era um site de piadas e animações, onde o conteúdo era apenas este, voltado para rir. Hoje ainda é divulgado pelos tiozões do Zap em seus grupos. As animações podem ser vistas diretamente pelo YouTube. Porém, o site saiu do ar em 2016, que aparentemente foi o ano que todos os blogs aqui citados morreram. O Mortadela era composto por uma porrada de animadores, dubladores e humoristas que juntavam suas forças para trazer o riso e a descontração em uma época da terra quase que sem lei que foi a internet, né? Ele jaz no meu coraçãozinho por ter me feito rir e me divertir com aquelas animações. Criou um senso de humor em mim pra lá de duvidoso. Uma mistura de tiozão do Zap com um shitposter, e com certeza não pode faltar nessa lista. Houveram quedas e voltas do Mortadela. Em 2007 o Mortadela foi alvo de hackers e retornou em 2009 com uma nova manutenção, novo visual, segurança aprimorada e por aí vai. Mas a sua extinção foi, como eu disse, em 2016, onde o site foi oficialmente fechado. Jacaré Banguela foi um blog de humor, curiosidades e entretenimento. Me ajuda aí, bicho, olha o tamanho dessa palavra. Eu sou gago. Foi iniciado em 2004, época em que eu aqui ainda chupava chupeta e cagava na fralda, mas bem novinho conheci o Jacaré Banguela por conta dos divulgadores dos outros blogs. O Jacaré Banguela é enorme até hoje, mas não o blog. O Rodrigo Fernandes hoje ele é roteirista, ator, humorista, youtuber, eu acho que eu ofendi ele nessa, repórter
e já apareceu diversas vezes na TV e por aí vai. Uma curiosidade foi que ele se tornou o primeiro aluno brasileiro da história do curso de cinema e da comédia, da Harold Ramis Film School, representando o Brasilzão lá fora nos EUA. O blog foi mudando de linha editorial com o passar dos anos e o Rodrigo Fernandes foi migrando para outros projetos, como por exemplo o canal dele no YouTube, onde sempre assistia às suas entrevistas. Adorava em todo aquele talk show dele, me sentia assistindo uma espécie de programa do jogo, só que voltado para o humor. Não tô chamando ele de gordo, tá? Pelo amor de Deus, Jacarebanguá. Um dos únicos, acredito eu, blogs que ainda se mantém de pé, postando memes, curiosidades e web piadas. Essa aí foi boa, hein, no roteiro, parabéns. O cara ainda mantém o site de pé, caso você queira ver como eram os blogs de antigamente, apesar de não fazer nem 10 anos a extinção desses tais blogs, mas... enfim, você entendeu, né? É algo recente, mas digamos que é antigo pra internet, né? Passou de 2 anos e é antigo. Quem nunca trollou, aperte F13. Essa era a famosa frase do site que eu sempre caía. Outro site, assim como o Leninja, que eu era viciado. Esse não era tipo como o Leninja, onde tinha histórias como o dos ninjas, mas as tirinhas memes eram a vitrine do site, com piadocas e memes que você hoje pode encontrar na internet. Eu acredito que esse método dessas páginas de meme, vídeos engraçados que você encontra no Facebook, ou agora no X, ou no Instagram, ou no TikTok também, são algo bem parecido com o que você via nos sites. O Trollando também tem uma página no Facebook, que a última publicação data de 2023. Então parece que as coisas se mantêm por aí, né? Os últimos meses de 2023 aí. Outro blog que surgiu com os memes e as tirinhas. Mesma parada dos sites citados, porém ainda nostálgico pra mim. E claro, vale muito colocar na lista, porque tá aqui no meu coraçãozinho, tá? Agora vamos falar de um site que muito provavelmente, e eu tenho provas disso, deu dor de cabeça pra galera mais séria do país, digamos assim. O Deciclopédia foi um site de paródia da Wikipédia, no qual você podia postar de forma humorística sobre algum assunto que você vê na Wikipédia. Porém, era apenas de forma satírica ou esculachando algum assunto abordado no tema. Esse site teve diversos impactos culturais, legislativos e judiciários dentro do Brasil. Gente séria usando a Deciclopédia como uma fonte confiável de informação. No Poder Executivo, usaram o site como fonte para um documento do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável. O texto, que eu vou deixar para vocês ler, satiriza o município de Santo Afonso, Mato Grosso, que foi baseado na Deciclopédia. Então o cara postou esse textaço, deu só aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e parece que não deu muito certo, né? Também tem outro caso, um advogado chegou a usar um texto da Deciclopédia para se candidatar a um cargo de conselheiro da OAB, pedido esse que foi negado, lógico. Esses dois casos são um exemplo que a internet não perdoa, e também para você prestar bem atenção que tem no seu Ctrl+C e Ctrl+V, afinal você pode ter seu pedido de algum cargo negado. Como não falar de blogs de humor e não falar do Não Salvo? Parece que eu tô tomando um vinho imaginário aqui. O Não Salvo entrou na minha vida quando eu era um ávido web espectador de blogs, apenas querendo ligar o PC para me distrair da terrível realidade. E como não citar as trolladas do Cid do Não Salvo que foram parar em jornais mundo afora quando ele decidia dar uma brincada com a informação na internet. Lembro até hoje daquela da Coreia do Norte, onde vários telejornais publicaram que a Coreia do Norte tinha feito uma partida de futebol fake para mostrar o quão a Coreia do Norte era grande e poderosa, porém foi só uma pegadinha no Cid na época da Copa do Mundo. O site era cheio de tirinhas também, mas voltado para o que hoje que conhecemos como memes. O Facebook importou muito esse tipo de memes do Não Salvo. Acredito que o formato permanece o mesmo. De onde eu tirei essa fonte? De onde eu tirei essa ideia? Cara, com certeza que é do meu... Basicamente o site nerd, mas muito voltado para o público que amava Star Wars. Tinha algumas tirinhas meme, mas o foco principal era Star Wars. Lembro de vez ou outra passar no site e dar uma olhada em alguma novidade ou ver alguma coisa interessante sobre o universo de Star Wars, quando eu ainda gostava do mundo nerd, coisa que eu acabei deixando pra trás, né? Como não falar do Jovem Nerd? Os caras trouxeram o mundo dos fudidos, dos isolados, dos bulinados e fracassados pro mainstream. Também trouxeram os podcasts, que era quase que a vitrine do site. Naquela época você tinha que entrar no site ou baixar o podcast para ouvir. Não tinha essa vida boa de YouTube de entrar e deixar o vídeo rolar.
Além de ser apenas áudio, né? Na época não existia isso que tem hoje, que é só videozinho com introzinha, musiquinha e tudo mais. Era áudio, era na raça, você nem via a cara dos caras. Ai, Monark, o que você fez, Monark? Posso estar teorizando aqui, mas os eventos Nerd e Geek foram muito popularizados pelo Jovem Nerd, além dos youtubers que iam em eventos e filmavam o encontro com os fãs. Eu também tive um blogzinho nerd, tá? Quando tava todo mundo morrendo, eu tive uma vontadezinha de fazer aí um blog no Blogspot chamado Hey Seu Nerd. Então eu já tô na internet faz um certo tempo, mas teria dado tudo certo se não fosse pelo Ei Nerd, aquele 4 olhos, zóio de topeira. Mentira, eu acabei esquecendo a senha mesmo e eu acabei não fazendo mais nada no blog mesmo. Um site que eu, como fã da Nintendo na época, entrei achando que era algo oficial e era apenas memes com uma pitada de conteúdo nerd. Então eu sempre acessava para ver memes e algumas novidades que eles citavam dentro dos memes de jogos atuais ou retrô que a gente amava. Acho que em questão de memes de jogos, esse site foi o pioneiro na internet. O resto eram apenas piadas do cotidiano, mas o Não Entendo era de certa forma nichado, variando entre memes de jogos e memes atuais. Eles tinham também a Galeria, onde os usuários postavam seus próprios memes com uma conta de Facebook. Jetro ainda é atual, com seu canal no YouTube, mas as raízes do Jetro são nos blogs, onde ele postava sobre filmes, séries e conteúdo audiovisual. O site continua de pé com sua arte mais atual, porém acho que o carro-chefe dele agora é o YouTube, uma plataforma que muitos blogueiros migraram sem pensar duas vezes. O Jetro tem uma forte base nos filmes de terror, porém falar sobre filmes atuais, filmes dos anos 80 e 90, séries, sejam elas de filme de terror ou não. Fica aqui uma homenagem carinhosa ao Jetro e obrigado, Jetro, por me recomendar séries e filmes que acho que eu não assistiria se não fosse por suas publicações. Muito obrigado, Jetro. O lugar onde eu comecei minha vida de otaku fedido foi nesse blog, onde as convenções de anime eram aclamadas, a molecada com mais espinha que um choquito, com seus cos pobres de Naruto, Bleach, One Piece e por aí vai. O Animerda era um blog de humor do mundo dos animes, cheio de tinhas, memes. Eu vou repetir muitas palavras no vídeo, meme e curiosidades do mundo otaku. Consigo sentir o cheiro da Estação Liberdade quando eu entro nesse site, que inclusive está de pé ainda como um repositório. Era um site baseado em tirinhas, como eu disse, mas tinha um diferencial. Eles eram feitos aparentemente por gente que desenhava. Eram desenhos muito bem feitos, claro, o estilo de anime, mas de uma forma muito foda e inovadora na época. O Animerda continua de pé, como uma cápsula do tempo da internet, onde o shitpost não existia e o humor era mais simples, palavras do autor. O Animerda ainda continua na luta para que o Facebook pare de achar que a URL do site é algum vírus e o X, o Twitter, devolva a conta deles que foi caída durante algum problema que eu não sei dizer. Espero que o Elon Musk traga a conta deles de volta. Desmorto é um daqueles sites que você entrava para ver coisas mais estranhas e também se divertir. Eu acredito que o auge da época do Desmorto foi quando a febre do zumbi e The Walking Dead começaram a bombar nas terras brasileiras. Desmorto é um site ainda de pé que fala sobre cultura nerd e geek variados voltados para o horror e terror, porém com ar mais informativo, voltado para o entretenimento, humor, jogos, curiosidades e por aí vai. Hoje eles têm também um canal no YouTube, afinal todo mundo que tinha blog na época começou a migrar para Facebook, para YouTube, quando as redes sociais começaram a dar mais uma certa grana e mais facilidade de fazer conteúdo. Todo mundo queria produzir para aquelas redes sociais na época e hoje em dia basicamente não existe mais blog por causa disso, eu acho. Pra você que não sabe, para manter blog no ar, você tinha que ter um dinheirinho no bolso e pagar um cara, um seguidor. Putz, era uma treta, né? Todo mundo queria produzir para redes sociais na época. Fico feliz que o Desmorto continua de pé, desejo muito sucesso para ele. A boa e velha conspiração. Ou não. O site do Del Dev foi criado dentro do blog Sedentário e Hiperativo, onde ele passou a escrever e desmistificar teorias das conspiração, é assim que fala mesmo, mais comuns. Com o passar do tempo, foi adicionando artigos aprofundados sobre ordens iniciáticas, maçonaria, rosacrucianismo, alquimia, astrologia, cabala, cheia de referência para estudo. Às vezes ele flertava um pouco com o assunto da cultura pop para se debulhar sobre uma mensagem escondida que referenciava essas obras.
Eu, na época, claro, eu era uma criança, então não acessava muito assim, já cheguei a esbarrar um pouco no site dele, mas foi, digamos que, uma porta de entrada para ocultismos mais pesados na minha vida. Esse aí eu era assíduo. Amava ver os conteúdos sobre ufologia, avistamento de OVNIs, documentos secretos divulgados e toda essa cultura do mistério que se propagou na internet. ETs e OVNIs era um site extremamente simples, Blogspot, criado para informar sobre essa cultura tão fascinante que é a ufologia. Você acreditando ou não, a ufologia é uma cultura extremamente rica e fascinante, pelo menos para mim, né? Aí você acredita no que você quiser, cara. Eu, como um Zé Ruela que sempre amou histórias de alienígenas, ufologia, ficção científica, eu ficava viciado, assim. Eu era amante desse site e também da revista UFO. Pra mim era tipo uma espécie de revista UFO online, cara. Eu amava esse site demais. Esse aqui eu tinha que colocar 3 fraldas pra entrar. Me cagava de medo por conta do tema de terror. Era como as pessoas dizem que é a Deep Web hoje em dia. Eu vi o banner do Medo B e já falava, nossa senhora, olha o site do Medo B, ai que medo, meu Deus do céu. Eu me cagava todo, cara. Apesar de gostar de mistérios, essas coisas assim, sempre fiquei com medo de acessar esse site. Não sei porquê, cara. Vai entender. Tentava acessar, mas sempre aparecia aquele palhaço do capeta e até tirava o PC da tomada. Vai que ele pula na minha cara a qualquer momento, né? E vocês achando que o JJ dá medo, né? Mas o Medo B contava com um acervo de creepypastas, temas de terror, filmes, séries, causos sinistros e por aí vai. Esses eram um dos assuntos que eu passava bem longe quando criança. Curiosamente, é uma das coisas que eu mais consumo no YouTube hoje em dia. Vocês achavam que o Assombrado é só no YouTube, né? O Assombrado nasceu no blog, comentando e compartilhando histórias sobre lendas de terror, mistérios do sobrenatural e cultura geek, de vez em quando, né? O Assombrado é um dos que eu era viciado, por conta da temática mais Halloween, era uma temática mais light, o Medo B era muito mais agressivo, né? E das histórias que eram mais fáceis de engolir do que o do Medo B. Hoje eles ainda estão na ativa, mas no YouTube. Um canal que faz tempo que eu não acesso, só para ouvir as histórias da Ana e os casos mais aprofundados do Matheus, casal que eu sempre gostei no YouTube. Agora vamos falar sobre aquela parte da locadora que tinha uma redinha, sabe? Que era apenas meio que permitido para maiores de idade, se você bem sabe. No delas era um site que, ao contrário do Juventude Alucinada, que era um dos primeiros clickbaits que eu caí, esse era pra galera que ou não tinha revista Playboy ou que tinha bom acesso à internet. A ideia era postar set de moças desnudas, por assim dizer, nu delas. Acho que você entendeu. A rapaziada nunca mencionava esse site, mas ele era muito bem movimentado após a meia-noite, quando todo mundo de casa ia dormir. Mesma ideia, mesmo conteúdo, porém um pouco mais informativo. Era como abrir uma revista Playboy. Além do conteúdo mais 18, tinha algo mais informativo, mais conteudístico, por assim dizer. Mas todo mundo sabe que a rapaziada ia direto para o que interessava. Pra você que não sabe, a revista Playboy ela era também uma revista, não era só o conteúdo mais 18. Então, você tinha entrevistas, você tinha alguns conteúdos, etc. Mas todo mundo nunca leu isso, né? Você sabe muito bem por onde que você ia na seção da revista. Bom, deixa eu só deixar uma nota aí sobre o Euro Paradise, né? Que é um site bem famoso na época, tinha todos os banners de blogs e etc. de esse tipo de canais aí. Só que infelizmente assim, o que tem na internet salvo é a última página deles e já tem logo 2 melões enormes ali, acho que não sai nem no blur do Sony Vegas. Então eu vou ter que só deixar aqui a tela realmente preta, mesmo assim, sem nada. E não tem nenhum banner, nem nada salvo, então infelizmente vai ter que ficar aí só na imaginação de vocês. Mas assim, era um site bem famoso, tinha todo esse conteúdo mais 18 de mulheres e também tinha o lado dos hentais, né? Então acho que influenciou bastante gente ali na época né? Na época que a galera gostava bastante de animes e etc e tal. Mas enfim, fica aí a menção honrosa aí ao Euro Paradise, que acabou, só que não tem nada salvo assim, nenhum banner, nem nada pra ilustrar, entendeu?
só o site mesmo. Então acessa lá por conta própria e você dá uma olhada aí, você dá uma vasculhada no que tinha. Mas era isso aí, tá? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Qual era o site que você acessava, ou que você teve curiosidade, já que você é um pouco mais novo talvez, que você nunca acessou? Muito obrigado pela sua audiência e tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo.